Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo aos irmãos que atenderam ao nosso desafio missionário, enviando as imagens de Nossa Senhora de Fátima. Nós já começamos as exposições das imagens aqui na Copersal em Salgado Filho. Que esses ícones sagrados sirvam de lembrança do amor do Senhor Jesus e da intercessão de Maria, nossa Santíssima Mãe Celestial. Uma pregação silenciosa, mas é gratificante ver as pessoas entrando nesses locais e rezando uma Ave Maria, como tive o prazer de presenciar esta manhã. Se você quiser participar, você pode tanto enviar uma imagem para a rua Edivino Edgar Pfeiffer, número 100, Salgado Filho, Paraná, CEP 85-620-000, ou você pode fazer uma doação por Pix através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E nós estaremos assim então comprando essa imagem. Bem, dito isso, vamos então para o vídeo de hoje. Todos os ataques contra a Santa Igreja são sempre covardes, caluniosos, injuriosos e mentirosos. Por isso, no vídeo de hoje eu quero corrigir os erros grosseiros e estúpidos cometidos por um pastor protestante. Assista. A figura do Papa usurpa o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usurpa o lugar do Pai à luz de Mateus 23:9. A ninguém na terra chameis vosso Pai. Não no sentido que você não chama seu pai biológico de pai, mas no sentido de que o único que é a fonte da vida e a origem da vida é Deus. Só Deus é Pai nesse sentido pleno. E a palavra Papa significa Pai. Então usurpando o lugar do Pai. Nenhum católico se refere ao Papa como Pai, imaginando que ele seja a fonte de toda a vida ou o criador de toda a vida. Isso é subestimar a inteligência humana. Sem dizer que a palavra Papa não tem um único sentido de pai, mas do cargo, da função que ele ocupa. A palavra Papa é uma sigla, em latim, Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que significa aquele que recebe o poder do apóstolo Pedro. Pois a tradição católica e as Sagradas Escrituras nos ensinam que Pedro foi o primeiro Papa escolhido por Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 16 até o 19. Papa é apenas um título honorífico e de respeito ao líder da Igreja Católica, assim como também sua santidade. Seria mais usual chamá-lo de Bispo de Roma ou Santo Padre. Outra coisa interessante é que os protestantes também chamam seus pioneiros de pais. E isso não é usurpar o lugar de Deus. Olha só a hipocrisia correndo solto. O que chamamos de 2 pesos e 2 medidas. Essas são imagens retiradas de sites protestantes. John Wilson, pai das missões protestantes no Brasil. Lutero, pai da Reforma Protestante. Charles Fox Parham, pai do Avivamento Pentecostal. William Seymour, pai do Pentecostalismo. Um livro de um conhecido teólogo e pastor protestante chamado Abraão, o Pai da Fé. Deus é fiel com Abraão, pai da fé, e Abraão, pai das nações, e pai da fé, e pai do povo de Deus. Os livros Paternidade Espiritual e Guia Bíblico de Paternidade Espiritual. E esses são apenas alguns dos exemplos de centenas que eu poderia compartilhar. Observe mais uma vez a hipocrisia. É um pecado terrível que os católicos chamem de pai o seu líder. Mas eles, chamar seus líderes de pai, não tem nenhum problema. São Paulo apóstolo escreveu em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Cuidado com os falsos mestres. Ou seja, na opinião do teólogo protestante, até o apóstolo Paulo estava cometendo uma terrível heresia ao se colocar como pai de Timóteo.
É cada uma que é preciso ter estômago, viu, irmãos? Mas usurpa o lugar do filho quando ele se auto-intitula cabeça da igreja. Quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Quando ele se intitula pedra fundamental da igreja. Quando a pedra fundamental da igreja é Jesus. Quando ele se intitula sumo pontífice. Essa palavra sumo pontífice é uma palavra latina que significa o supremo mediador. E você e eu sabemos que só Jesus é o supremo mediador. É o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando o Papa se coloca como sumo pontífice, ele está usurpando o lugar da segunda pessoa da Trindade. O Papa não é cabeça da igreja no sentido proposto pelo pastor. Ele é a cabeça da igreja no sentido visível, ou seja, ele é o bispo que tem a jurisdição sobre toda a igreja. Jurisdição essa herdada do próprio Senhor Jesus. Ele é a máxima referência e exemplo de santidade para todos os católicos. Ele é o símbolo visível da unidade da igreja. A cabeça da igreja é Cristo, e sempre foi Cristo, e sempre será Cristo. Ele é a cabeça no sentido espiritual e invisível. O Papa é a pedra da igreja enquanto líder da igreja, com o poder de ligar e desligar entre o céu e a terra, como podemos observar no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, o próprio Senhor Jesus conferiu esse poder a Pedro e seus sucessores. Sem mencionar que a sede da Igreja de Jesus Cristo está construída sobre o túmulo de Pedro. A palavra sumo pontífice é uma expressão que não é usada somente para o líder da Igreja Católica, mas para descrever qualquer líder religioso ou de uma escola de pensamento ou de uma escola de um sistema, por exemplo. Ao contrário do que ensina o pastor, a palavra pontífice, ou em latim pontifex, é uma junção de pons, que significa ponte, e facere, que significa fazer, ou seja, o construtor de pontes. Isso significa que cabe ao Papa, como líder da Igreja e também como chefe do Estado do Vaticano, representar a Igreja e construir pontes de diálogo e harmonia entre a Igreja e as nações. Mas em terceiro lugar, ele usurpa o lugar do Espírito Santo, porque ele se declara vicarius filii Dei. Essa é uma palavra latina que significa o substituto do Filho de Deus. E você e eu sabemos, à luz da Bíblia, que Jesus Cristo foi para o céu e prometeu: eu mandarei, eu enviarei o outro Consolador. E lá no grego é allos parácletos. Allos é outro da mesma natureza. O Espírito Santo é o substituto de Cristo, porque foi enviado por Cristo para continuar o... Isso é uma mentira deslavada, ou por ignorância do pastor, ou por desonestidade intelectual mesmo. Nenhum Papa na história da Igreja Católica jamais usou o título de vicarius filii Dei. Essa expressão foi criada por teólogos protestantes desonestos para tentar ligar o Papa à besta do Apocalipse. E eu acho que besta mesmo é quem pensa dessa forma. Repetindo, nenhum Papa na história da Igreja jamais utilizou oficialmente o título de vicarius filii Dei, ou seja, vigário do Filho de Deus. Tudo isso não passa de especulação, perseguição, manias de teorias da conspiração, pura idiotice, estupidez elevada à 20ª potência. E eu ouso dizer que o desespero começou a bater. Aqueles que se arvoravam ser a maior religião do Brasil em poucos anos, estão vendo agora os números caírem, despencarem vertiginosamente, e o desespero bateu. Estou sentindo a minha força indo embora. Mas vamos ficar firmes na Santa Igreja. Quem está do lado da verdade não tem o que temer. Que com essa mensagem, você e a sua família tenham uma terça-feira repleta das bênçãos de Deus, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.